Olá, amada igreja, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus ao seu coração, para que a palavra de Deus continue fortalecendo a sua vida, continue orientando e continue dando o consolo que você precisa na sua vida. Também quero louvar ao nosso Deus porque nós temos esses meios de comunicações, seja pelo aplicativo, seja pelas redes sociais. Temos essas ferramentas que nos ajudam a levar a palavra de Deus até a sua casa. Também expressar a minha alegria, a minha satisfação em saber que você está se reunindo juntamente com a sua família, tendo o seu momento devocional. Isso alegra o nosso coração e nos fortalece cada vez mais. Logo em breve nós estaremos todos juntos, reunidos de forma presencial. Enquanto isso, vamos fortalecer o nosso coração. Vamos clamar e vamos pedir a esse Deus para que venha tempos melhores, tempos de refrigério para a nossa vida. E falando nisso, eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 43, que é uma profecia de Isaías, que fala exatamente sobre tempos de refrigério, tempos de esperança, falando sobre o cuidado de Deus e falando sobre a presença de Deus junto com o seu povo, e que ele levaria e conduziria seu povo até a terra prometida e levaria este povo a ter momentos alegres novamente na presença desse Deus maravilhoso. E que nós vemos aqui nesse texto de Isaías 43 é exatamente isso, Deus estando presente nos momentos mais adversos da vida do seu povo, e Deus cuidando, Deus orientando e Deus trazendo esperança e motivação para que o povo viesse a continuar. Os primeiros capítulos de Isaías, nós vemos Isaías denunciando o povo, o pecado do povo, que eles seriam levados cativos pela Babilônia e que eles teriam tempos difíceis ali também. A partir do capítulo 40, nós vemos Isaías profetizando tempos de refrigério. Nós vemos que no todo o livro de Isaías vemos profecias a respeito de Cristo, que Ele é o nosso libertador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é a bendita esperança para a vida daqueles que temem a Deus, para aqueles que creem em Deus. E Isaías, então, ele vai profetizar isso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é aquilo que nós necessitamos e que nós precisamos. Mas vamos nos deter aqui no Isaías capítulo 43, onde vai falar que Deus está conosco, Deus está presente, porque é uma promessa de Deus para a vida do seu povo. Ele mesmo diz que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz que é para nós não temermos, porque Ele está conosco em todos os momentos. Ele diz que ainda que meu pai e a minha mãe me deixem, Ele vai me acolher, porque Ele está presente. Diz que Ele ouve as nossas orações. Diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações, porque Deus está conosco. Deus está presente na vida do seu povo. E isso traz uma segurança e um consolo aos nossos corações. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. O versículo 10 também diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós.
pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, nós vemos essas palavras aqui lidas nesses textos, que Deus estaria com o seu povo em toda e qualquer situação. E isso foi uma palavra de refrigério para aquele povo que estava aflito, para aquele povo que estava com medo. O texto diz que eles estavam temerosos. E o medo é um sentimento que invade o nosso coração de tal forma, e isso é trago na minha vida e na sua vida, porque tem aquela expectativa de perigo iminente, de dor ou de aflição. Então esse sentimento ele é causado dentro do nosso coração por causa dessa expectativa que colocamos iminente de perigo ou de dor ou de desastre ou de qualquer outra coisa que invade o meu e o seu coração. E precisamos colocar diante de Deus esse medo. Mas Deus está dizendo aqui, não temas, porque eu estou contigo, Deus está conosco. E por que Deus está conosco? Porque nós somos propriedade dele. O primeiro verso diz que ele nos criou, ele nos formou, ele nos redimiu, chamou pelo nosso nome e ele diz, tu és meu. E a palavra de Deus nos diz exatamente que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele que nos formou, ele que nos fez. E acima de tudo, nós não temos só um relacionamento de criatura e criador. Em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, nós temos um relacionamento familiar, onde temos Deus, o nosso Pai, Ele é o Pai das nossas vidas, porque temos Ele como o nosso Salvador, como aquele que nos redimiu, aquele que providenciou o nosso perdão, a nossa salvação, e diz que Ele nos chamou, e chamou pelo seu nome. Antes que houvesse a fundação do mundo, a palavra de Deus Ele providenciou a minha e a sua salvação na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está conosco porque nós somos propriedade dele. Que bênção maravilhosa saber que eu e você somos propriedade de Cristo, e como propriedade dele, ele tem cuidado e cuida das nossas vidas. Deus conosco. E Deus conosco, ele sempre há de manifestar o seu poder. E tanto no passado como no presente, até como nos nossos dias atuais, nós vemos Deus manifestando o seu poder no meio do seu povo, mostrando que ele está conosco através da manifestação do seu poder. O texto diz aqui, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando nós olhamos para esse texto, a minha mente reporta para o Antigo Testamento, onde fala que o povo de Deus estava escravizado na terra do Egito. Deus levanta Moisés, e Moisés conduz o seu povo, chega à frente do Mar Vermelho e diz que eles passam a pé enxuto, em terra seca, porque Deus naquele momento abre o Mar Vermelho, então eles passam ali e as águas não vão submergir. Quando o Rio Jordão também, Josué passa ali juntamente com o povo, da mesma forma que Deus agiu com Moisés, agiu com Josué. Vemos Pedro no Novo Testamento, diz que quando Jesus ele andou sobre as águas, Pedro diz, olha, se tu és o mestre, permita que eu vá até a ti. Assim Jesus disse, vem, e ele andou sobre as águas porque ele estava olhando para o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que depois ele começou a observar as dificuldades, as ondas, os ventos, as tempestades, e aí ele começou a naufragar porque ele tirou os olhos do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E assim acontece conosco também. Quando nós estamos crendo que Deus está conosco, que Deus ele é aquele que cuida das nossas vidas, também quando passarem pelas águas eles não vão te submergir. E também diz aqui, quando pelo fogo passar, nenhuma chama arderá em ti, você não vai se queimar. E isso nos lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz que estava presente ali quem? Um quarto homem, que era exatamente uma teofania, a presença de Deus, a manifestação de Deus, cuidando da vida daqueles 4 servos. E assim Deus é conosco também. Da mesma forma que quando eles passaram ali por aquele fogo, Deus estava com eles. E interessante que eles falam, se
Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Deus vai nos livrar. Se não quiser, mesmo assim nós vamos continuar confiando, porque nós cremos que esse Deus está presente nas nossas vidas. Então, Deus manifesta o seu poder na vida do seu povo. Isso é uma prova que Ele está conosco e sempre estará conosco, cuidando em todas as adversidades da nossa vida. Se tivermos que passar pelo fogo, vamos passar. Mas sabemos que Deus está conosco também. Se é pelas águas, também Deus está conosco. Se é sobre as enfermidades, Deus está conosco. Se é sobre essa pandemia que nós estamos passando, Deus está conosco. Cremos nisso, cremos no poder de Deus e veremos Deus agindo como Ele agiu e como Ele age na vida do seu povo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, se encontra no versículo 3, que diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia Sabá por ti, visto que foste preciosos aos meus olhos. E no versículo 5 diz: não temas, pois, porque sou contigo. Outra coisa que nós tiramos como lição para nossas vidas, que Deus está conosco, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso companheiro, Ele está ao nosso lado. E como é bom ter essa consciência, como é bom ter essa certeza que Deus é o nosso companheiro e que Deus é o nosso Salvador. Ele diz assim que eles não se queimariam, que os rios não iam submergi-los, porque Deus está com ele, Deus está ao nosso lado, nós temos o nosso companheiro, nós temos Deus conosco. E a palavra aqui no versículo 5, ela muda a linguagem, dizendo: não temas, pois, porque sou contigo. A expressão não é aquele que está ao lado, a ideia é que Ele está na nossa própria vida. Deus está conosco, sou contigo, um só. Então Deus está comigo, Deus está com você. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso Salvador. Não só para nos salvar da condenação, como aqueles que creem nele como Salvador não estão condenados, já estão livres de toda a condenação, mas Ele também nos livra das circunstâncias, Ele nos livra dos tempéries, Ele nos livra das aflições cotidianas que nós passamos também. Não só nos livra, como nos fortalece também para passarmos pelas mesmas, porque Deus é o nosso companheiro, Ele está conosco, Ele está sempre cuidando das nossas vidas. Como é bom saber que Deus está comigo, sou contigo, e isso é maravilhoso. E outra coisa que podemos também aprender está no verso 4, que diz: visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Deus conosco. Sabe por que Deus está conosco? Porque nós somos preciosos aos seus olhos. Você é uma joia preciosa. Você é um bem precioso de Deus. E Ele diz aqui que tanto eu como você, e que teme ao Senhor, que já entregou a sua vida, que já tem a consciência que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Cristo mudou, que entrou na sua vida, que você ouviu o chamado de Deus, que você foi resgatado por Ele. Ele está dizendo que você é precioso aos seus olhos. E como uma joia, Ele cuida de você. Ele está atento, os seus olhos, os olhos de Deus estão voltados para você, porque você é precioso para Ele. E até mesmo quando nós saímos deste mundo, seja por qualquer outra coisa, seja por uma fatalidade, ou seja por uma enfermidade, diz o Senhor que a morte dos justos são preciosas aos seus olhos, porque nós somos preciosos. Você e eu somos preciosos, por isso que nós devemos ter essa plena convicção que Deus está olhando para mim e para a sua vida, porque nós somos preciosos, nós somos cuidados por Deus. E concluindo, entendendo que nós somos cuidados por este Deus, que esse Deus está conosco, Ele nos conclama a sermos testemunhas para falar, para proclamar dia após dia a sua glória. E quem é a sua glória, senão a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos brilho nenhum, nós não tínhamos glória nenhuma, nós estávamos em trevas. Mas em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus,
agora nós temos o brilho, nós temos a glória que faltava na nossa vida, ou seja, o brilho de Deus, que é o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos proclamar dia após dia esta glória, vamos anunciar, como diz o versículo aqui, diz para que saibais, para que creiais e para que entendais que não existe outro Deus além do Deus que está na sua palavra. Este Deus que cuida, este Deus que providencia a salvação, esse Deus que nos resgata, esse Deus que nos restaura e esse Deus que nos livra, esse Deus que está presente na minha e na sua vida, na vida do seu povo. Então vamos anunciar. E a palavra de Deus diz que eu e você somos testemunhas. Nós fomos chamados para falar, fomos chamados para testemunhar. E o versículo 13 termina dizendo que se agindo Deus, quem o pedirá? Entendendo aqui que Deus ele é todo poderoso, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele está no alto sublime trono, mas acima de tudo Ele contempla as nossas vidas e nos chama para proclamar, para falar de palavra de esperança, palavras de motivação, palavra de amor e palavra principalmente de salvação, que não há salvação em nenhum outro Deus senão na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Continuemos nos fortalecendo, continuemos crendo que Deus está conosco e que Deus está agindo em favor do seu povo e que Deus continue fortalecendo as nossas vidas e que possamos proclamar neste momento de desespero, nesse momento de aflição que muitos estão passando, falando que tem um Deus que cuida, que tem um Deus que dá refrigério e que tem um Deus que nos dá esperança. E essa esperança maior está no porvir, para mim e para você que confia nele como Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, em especial a nossa igreja amada, que sempre tem orado em favor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.